Boa noite a todos, todas e todes. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Nós somos aqui a Universidade Federal da Paraíba. Eu sou o professor Robson Xavier, do Departamento de Artes Visuais, do Programa Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFPB-UFPE. E estamos aqui em mais um Arte em Rede, né? O Arte em Rede então, é um projeto, né, que tem estabelecido conversas, diálogos com artistas, curadores, pesquisadores e douras, né, pesquisadores e pesquisadoras, artistas e artistas desse Brasil todo, né, que tem discutido a questão da arte em contextos não hegemônicos. Então, pensar em contextos não hegemônicos é pensar também no campo da arte-terapia, né? E, de fato, são áreas ou sub-áreas de determinados campos que, na verdade, terminam conversando com o universo das artes visuais, né, que é o universo que nos interessa mais diretamente, para pensar, né, esse lugar do humano. E para discutir isso hoje, né, nós convidamos uma queridíssima, né, uma arte-terapeuta do coração, né, que é a Edna Ferreira Lopes, que atua em Pernambuco, no Recife, né? Então ela tem essa longa trajetória no campo da arte-terapia, a partir do seu campo de atuação no Recife. E Edna, na verdade, é psicóloga, né? Arte-terapeuta, coordenadora da Traços, que é o Traços Estudos em Arte-terapia, analista bioenergética, supervisora e local trainee e especialista em terapia de casal e família. É facilitadora do Soul College e é pesquisadora dos temas corpo, arte-terapia e criatividade e suas interfaces. Acima de qualquer coisa, é humana, né? É uma figura absolutamente aberta para o diálogo, para a conversa, para pensar o lugar da arte do corpo e da arte-terapia na nossa vida cotidiana. Então, Edna, seja muito bem-vinda Obrigada. aqui nesse momento, né, nesse encontro, nessa conversa, na verdade, é praticamente uma roda de conversa, para Sim, trabalhar com esse tema, arte-terapia corporal, ou a experiência corporal, né, em sim, arte-terapia. sim, Então, é um prazer enorme estar recebendo você aqui. Já há algum tempo eu queria que isso acontecesse, a gente estava tentando se sim, organizar, né, sim. para pensar esse processo, mas que bom que deu certo, que você está aqui para conversar conosco. Seja muito bem-vinda. E então eu passo a palavra para você. Ô, Robson, obrigada, né, e pelo convite. É, Você é um amigo de longa data, né? A gente se conhece já há bastante tempo e sempre nesse caminho da arte-terapia, né? E foi um prazer, assim, receber o convite para estar também com vocês, para essa roda de conversa, para que a gente possa dialogar e trocar, né, sobre esse tema da arte-terapia e essa relação com o trabalho corporal, né? Estou vendo aqui uma pessoa bem amiga também, Ieda, né? Então, assim, quem puder e se sentir à vontade de abrir a câmera, né? Eu acho que vai ser muito bom da gente poder, nesse tema, né, Robson, da arte terapia e a experiência corporal, eu acho que a gente se olhar vai ser muito interessante. Boa noite, Eda, que bom lhe ver, que bom. É, Então, como o Robson falou, né, a minha trajetória dentro da psicologia, eu fui pelo caminho do trabalho corporal, seguindo essa linha da abordagem da análise bioenergética, e, ao mesmo tempo, o interesse pela arte-terapia. Então, isso aconteceu na minha vida meio que paralelo, né? E assim, sempre que eu estava nos espaços da análise bioenergética, não se falava de arte. E sempre que eu estava nos espaços da arte-terapia, não se falava de corpo, né? Pelo menos no início assim dos processos lá
do trabalho da análise bioenergética e da arte-terapia. Hoje é bem diferente isso que eu estou falando agora. Então, mas sempre foi dois temas e dois caminhos que sempre me instigaram ao conhecimento, à pesquisa. E eu fui fazendo as minhas pontes possíveis, né? Então, eu fui desenvolvendo, né, algumas pesquisas a partir da própria experiência no consultório, com a arte-terapia, com o trabalho bioenergético. Fui observando questões que eu fui fazendo as minhas anotações e fui desenvolvendo um trabalho que depois eu fui chamar do corpo criativo, fazendo essa interlocução, análise bioenergética, arte-terapia, o trabalho com o corpo, e um pouco disso que trouxe aqui para a gente conversar, para a gente dialogar. Então, eu convido, antes de mais nada, que tenham perto um papel, pode ser um papel ofício, um lápis ou uma caneta, né? Isso. E, em algum momento, eu vou convidar a gente a um pequeno movimento corporal, porque eu fiquei pensando que falar de corpo não dá para a gente ficar apenas com a expressão verbal, que ela é uma expressão do nosso corpo, mas a gente tem outros canais também, não é? Que a gente possa ter uma pequena experiência. O Paulo também, um amigo, chegando, então, que bom estar com vocês. Tem uma frase do Alexander Lowen, que foi o que desenvolveu a análise bioenergética, que ele diz assim: nós somos nosso corpo. Então, que todas as nossas experiências na vida estão inscritas no corpo. Não só a nossa hereditariedade, a nossa genética, mas os nossos encontros na vida, as nossas despedidas, tudo está inscrito no corpo. Lowen, ele desenvolveu a análise bioenergética na década de 50. Então, muita coisa de lá para cá já se expandiu também nesse olhar sobre o corpo, né? Então, hoje a gente nem pode falar de um corpo, a gente fala de corpos, né? Então, quando eu pensei, tá, e o que é que contém um corpo? A gente pode pensar o corpo físico, e aí a gente vai para os ossos, para os órgãos, né, para as células, mas a gente pode pensar no corpo emocional, os sentimentos, as emoções, os afetos, né? A gente pode pensar nesse corpo das ideias, da imaginação, da fantasia. A gente pode pensar no corpo que é energia, que é sutil, e que alguns podem dar o nome de espiritualidade, né? A gente pode pensar o corpo cultural, e aí a gente vai ter N formas corporais, né? A gente pode pensar num corpo que está inscrito com sua história racial, com sua história de gênero, com sua história de classe social. Então, assim, dentro dessa casa, né, que é o corpo, está todo esse mundo, né? E aí os processos criativos, né, os processos vitais, os processos de sobrevivência. Então, como que a gente não olhar para o corpo? Né? O que é que faz? Essa é uma grande pergunta, né? Porque estamos aqui porque estamos encarnados, né? Se não estivéssemos encarnados, não teríamos essa consistência concreta, material, né? Mas nem sempre a gente vê o corpo, nem o nosso, nem o do outro, né?
nem sempre a gente está nessa conexão de percepção do que acontece com os fenômenos corporais. Então, quando eu comecei o trabalho em arte-terapia, que é um trabalho que é basicamente, né, a gente está com materiais, né, a gente está com a expressão através da tinta, do barro, do bordado, da colagem, são materiais físicos, né, que têm uma corporalidade, né? Então, o que faz a gente não se aperceber do corpo? Então, a gente vai ver o quanto de repressão, né, nós vivemos até hoje, né, e que isso afasta dessa conexão. E eu fui entender que essa conexão, pelo menos no meu olhar, no meu trabalho, né, ela se dá nessa via da respiração, na via do movimento e na via também uma grande potência que tem as linguagens expressivas de conexão com a gente, né? Conexão com tudo isso que está dentro dessa casa corpo e que necessita ter uma expressão no mundo. Então, foi nesse sentido que eu penso que essa união do trabalho corporal com o trabalho expressivo, ele possibilita uma conexão com esse ser, com o self, mas é um self também corporal, não só um self simbólico, um self energético, mas também um self que tem consistência física, né? Mas que é a partir daí que a gente pode ter um lugar no mundo, e esse lugar no mundo que a gente faz também um transformar no mundo, né? Porque a ideia da arte-terapia é que a gente possa, através dos processos criativos, mobilizar o criativo interno, mas para que a gente encontre formas, vamos dizer assim, mais saudáveis na vida de existência, consigo, mas também como interferência no mundo, né? A gente não só um olhar para o indivíduo, para, vamos dizer assim, o que está ao meu redor, mas também como eu me insiro no mundo, como eu transformo também esse mundo e esse mundo me transforma, né? Então, foi esse um caminho que eu fui seguindo. Não sei se está muito rápido, me deem algum retorno, né? Se Tá ótimo, Ed. Pode estar isso, tranquilo. ok. Pode continuar. E aí, o que eu fui fazendo era pesquisando nos encontros com alunos, alunas, com os clientes, com em algum momento que eu ia fazer algum trabalho em alguma instituição, o que é que eu ouvia, né? Quando era para uma expressão plástica, expressiva, vinha muito, eu não sei fazer, né? Eram muitas impedimentos da expressão, né? E isso tinha muito um paralelo com o corpo. Também era eu não sinto, eu não essa desconexão da expressão corporal e também da expressão visual, ela andava muito paralelo. Então eu comecei a ir do corpo para o trabalho expressivo, do trabalho expressivo para o trabalho corporal. E aí, e fazendo uma dança entre eu trabalho o corpo e vou para um desenho, por exemplo, e esse desenho ele me mobiliza aí para o corpo e esse caminho ir se construindo num diálogo, né, entre a imagem e o que essa imagem suscita em mim,
em várias possibilidades, e o que ela pede do meu corpo. Então, comecei por aí, fazendo essas analogias e escrevendo um pouco sobre o que eu ia observando, e eu fui vendo que, de alguma maneira, esse movimento ia tocando naquilo que antes da gente iniciar a gente falou do fluxo, né? O fluxo. Esse fluxo, ele na vida, ele assim, eu acho que não tem ninguém que em algum momento não tenha tido seu fluxo interrompido, né? Seja por uma questão educacional, seja por uma questão social, seja por que caminho for, de alguma maneira a gente não seguiu totalmente livre com a nossa, o que Loen vai chamar da nossa primeira natureza. Ele diz que a gente tem uma primeira natureza e, a partir daí, a vida a gente vai construindo camadas de defesa. Claro que cada um, dependendo da sua história, dependendo do seu momento histórico, né? Hoje mesmo eu fico pensando como é nascer numa pandemia. Vai ter uma marca aí, né? É um momento histórico muito específico, né? É, então, assim, o momento onde a gente nasceu e onde a gente viveu, a cultura que a gente vive, tudo isso vai formando camadas que, às vezes, são muito rígidas para se chegar nesse self, né? Nesse núcleo. E, assim, a arte, ela é, sem sombra de dúvida, eu acho que você já tem isso, né? Quando a gente vem para um curso de arte-terapia, a arte já pulsa na gente, de alguma maneira. Ou, pelo menos, a gente tem uma busca, a gente diz aí, parece que tem um caminho aí que pode me ajudar a expandir, né? Que pode me ajudar a desabrochar, né? E essas camadas, elas precisam, né, de um processo para que elas possam ir abrindo, vamos dizer assim, umas frestas, né? Eu acho que, na realidade, a gente... Isso é revolucionário, abrir umas frestas, porque por aí a energia vital ela pega o caminho. Quando a gente abre uma fresta, assim, a energia flui. É como um rio que está represado, né? Está ali, a gente colocou uma madeira, aí começa a juntar lodo, a água não passa. Quando a gente tira a madeira, que a água flui, então ela vai encontrar o curso dela, né? Então, para mim, o trabalho no corpo e com a arte é essa possibilidade da gente abrir frestas e o próprio movimento vital que todos nós temos vai encontrar o caminho, né? Que a gente chama da autorregulação. Então, a potência que o trabalho com a arte, o trabalho corporal tem, é de facilitar que a nossa energia vital ela ressurja, ela continue pulsante, né? A gente continue com o desejo de vida. A gente até conversava um pouco isso antes, né, Robson? Assim, a gente fala, poxa vida, é muito trabalho e tal, mas isso pulsa a gente. Então, a gente vai pulsando com tudo que faz sentido, né? Então, essa conexão consigo ajuda a gente a ter uma conexão com o mundo, e é aí que entra o lugar político revolucionário da arte e do corpo, porque um corpo conectado e potente no seu criativo, ele deseja ação, ele deseja imprimir a sua marca aonde ele vive, né? Então, assim, a gente pensar que quando o nosso criativo está muito adormecido,
está muito, né, encolhido, às vezes, e às vezes até esquecido que ele existe, a gente imprime pouco nossa marca no mundo. Né? E eu, pelo menos, acredito que chegamos nesse espaço Terra para imprimir também marcas. Né? Cada um da sua forma, cada um do seu jeito, mas se colocar, né? Se colocar a serviço, assim, que eu digo, é da vida, né? Da vida viva, da vida viva. Então, deixa eu me situar aqui, porque eu vou, viu? Eu vou assim. Então, assim, quando eu fui pensando, né, e eu trouxe hoje para a gente refletir junto, daqui a pouco, que ferramentas nós temos dentro da arte-terapia e no nosso próprio corpo, porque quando eu falo do trabalho corporal, necessariamente não é necessário que o arte-terapeuta tenha uma formação específica em alguma área corporal, porque o movimento nosso, o nosso corpo se movimenta, não é preciso uma técnica, né? Não é preciso uma técnica, você pode até estudar um pouco mais de dança, ou do yoga, ou da bioenergética, ou de tantas outras áreas, né? O do teatro, e que pode enriquecer o seu trabalho como arte-terapeuta. Mas o movimento também ele pode iniciar espontâneo. Todos nós temos condições de dar movimento ao corpo. Tem uma bailarina que ela diz assim, que é só se movimentando que a gente percebe as nossas prisões. Porque aqui, né, a gente está sentado, tranquilo. Vamos nos movimentar. E a gente diz, poxa, isso aqui incomoda, né? Eu não consigo mexer totalmente, o joelho dói. Aí a gente vai ver onde as prisões estão no físico, mas também na expressão, por exemplo, quantas vezes o movimento causa vergonha, por exemplo, né? Quantas vezes o movimento ele é num ritmo que você diz, espera aí, que ritmo é esse? Eu estou tão acelerado ou eu estou tão devagar? Não reconhecimento do ritmo no corpo. Então, para isso, é só necessário a gente mover. Não precisa de uma técnica, né? Então, como também na arte-terapia, eu não preciso ser artista plástico e tal, né? Uma artista visual. Agora, eu preciso ter intimidade com os materiais, né? Eu preciso colocar no meu espaço tinta, colagem, material que eu vá brincar com esses materiais, que esses materiais possam me conduzir à expressão, e isso não significa só prazer, né? A gente sabe que muitas vezes nossas expressões dão dor, nossas expressões causam um certo deslumbramento e a gente se apaixona, mas também pode causar uma tristeza, né? Um choro, porque a imagem ela move isso tudo, né? Então, foi pensando essas ferramentas, elas precisam estar no nosso dia a dia. Elas não podem estar no dia que a gente vai fazer uma sessão de arte-terapia, né? Ela precisa, sim, que a gente coloque no nosso dia a dia mesmo, né? Eu sempre digo assim nas aulas, né? Não é legal quando a gente diz assim, olha, o barro é maravilhoso, mas a gente não toca no barro, né? A gente, peraí, quando vai tocar no barro, acha que aquilo é muito estranho. Não, mas para o outro é muito bom, é muito legal que você, né? Então é necessário essa intimidade, né? É necessário para que a gente
perceba quais são as prisões e as liberdades que a gente tem dentro da gente. Porque é só aí que a gente vai perceber o que flui e onde flui e o que não flui. A teoria é maravilhosa, mas ela precisa dessa experiência mesmo concreta com os materiais, né? Então, eu acho isso interessante porque a gente está num mundo tão do virtual e a arte-terapia e o corpo são muito concretos, né, Robson? Você está nisso. Então, assim, gente, não dá. Precisa ir para o material, né? Tocar. E aí a gente realmente expande os sentidos, que é, talvez, assim, na arte-terapia, o lugar onde você realmente faz uma conexão com o mundo, né? Então, o olhar, a audição, o paladar, o olfato, o tato, precisa a gente desbloquear eles. E desbloqueia eles ouvindo música, dançando, pegando no barro, né? Então, e esse é movimento corporal. Foi quando eu comecei a ver que assim, o trabalho da arte terapia já é corporal, não é? Porque a gente, ao pegar o barro e a gente socar o barro, só que, né, o que eu pude ir fazendo era colocar mais consciência no movimento. Foi isso, e queria até a gente conversar um pouco mais sobre isso, que é, uma coisa eu estou aqui mexendo o barro, tá, ok, mas a minha mente tá, eu deveria estar ali, talvez eu precise ler um livro, talvez. Mas quando eu começo a respirar e trabalhar com o barro e perceber meu movimento e perceber que minha mão hoje está bem fazendo um afeto no barro, mas no outro dia eu estou com raiva e estou amassando o barro. E no... Então, isso vai dizendo do que meu corpo, na relação com o material, está acontecendo. E essa relação está fazendo transformações internas, né? Então, um segundo ponto é trazer consciência para o movimento que já existe. Quando eu estou pintando, né, eu estou me movimentando. E que consciência eu trago para esse movimento? Quando eu olho uma imagem, certamente que ela me toca. E se eu der movimento a isso que eu estou vendo, como isso vai refletir dentro de mim, né? Então, esse foi um outro ponto, que é uma ferramenta, que é trazer essa consciência, respirar e perceber os movimentos que acontecem. Muitas vezes eu posso também, enquanto arte-terapeuta, dar esse toque, observa isso, esse movimento. O que é que surgiu desse movimento na relação com essa imagem ou com esse material, né? Então, isso são, vamos dizer assim, provocações que a gente pode realizar para que a gente possa ampliar o nosso olhar para aquele momento do fazer, que não é um fazer desconectado do sentir e do desejar. Isso está, né, num conjunto, né? Então, deixa eu olhar aqui um pouco. Então, esse é um ponto, né, das ferramentas. E aí, voltando àquilo que a gente conversou bem no início, né, que esse fluxo, o fluxo criativo, quando ele é tocado, ele próprio, ele se encarrega de encontrar o percurso, né? A gente estava falando também no início, né, o quanto que, nesse momento da pandemia, a gente se deu conta de que não dá para querer controlar a vida,
né? A vida vai ter um fluxo, mas nós, pelo menos nós ocidentais, eu não conheço muito hoje os orientais, mas nós ocidentais, a gente muito funcionando, né, na cabeça, querendo direcionar, não, se eu tiver vontade eu consigo, não, vamos na... E quando a gente vê que tem outras funções vitais que têm muita potência e que estão fazendo escolhas também, né, que estão numa interação. Então, quando a gente toca esse fluxo, quando a gente vai abrindo essas frestas, né? Esse fluxo ele segue de uma forma que aí a gente não tem mais, é quando a gente diz assim, não tem mais muito o que fazer enquanto arteterapeutas, porque algo próprio já acontece, a vida está acontecendo como ela deveria fluir, né? Naturalmente. Deixa eu me situar aqui do horário que eu quero fazer uma experiência com vocês, tá? Vocês topam? Ok. Então, o que é que eu pensei? A gente faz essa experiência e depois a gente talvez seja o tempo de abrir, né, para a roda, não é? Pronto, para a gente bater um papo de. Então, a primeira coisa é o seguinte: experimentem se possível, ficar sentada, será que dá? Sentado, se for possível, e respirar. Vamos deixar um momento para a gente fazer umas 3 respirações, cada um no seu tempo, mas de inspirar e observa, tá? Como se sente nesse momento, com tudo que você ouviu até agora, como isso reverbera no seu corpo, o que ficou mais presente, o que para você teve mais significado. Se você observa nesse momento algum ponto de tensão, isso. E em vez da gente aliviar a tensão, a gente vai intensificar um pouco, não muito, mas intensifica um pouco para você perceber esse local, a forma que a tensão se apresenta. Isso. Tomar uma pequena consciência, porque aí a gente já vai começar a relaxar um pouco, levar ar para essa região. E respira, e vai soltando não só esse ponto de tensão, mas o seu peso do seu corpo nessa cadeira onde você está, tá? Como você soltando o peso para a terra. O peso da cabeça, o peso dos ombros, do tronco, da pelvis, pernas e pés.
Isso. E no seu tempo, com essa força maior nos seus pés, você vai procurar levantar, ficar em pé. Você vai fazer essa força, né, dos pés em direção ao chão. Isso. E sente bem teus pés no chão. E a partir desse ponto que estava tenso, você vai começar a mover. Por exemplo, em mim estava aqui no ombro. Aí eu vou começar a mover pelo ombro. Se você quiser, pode fechar os olhos, porque você vai mover livremente. Você vai seguir o fluxo que o seu corpo pede, tá? Respirando. Você pode se expandir para baixo, para cima, na lateral. Se quiser, pode caminhar por esse espaço. Experimente seguir o que o seu corpo for pedindo para expandir essa tensão. E respira, tá? Vai respirando. Isso. E no seu ritmo, você vai voltando devagar. Devagar, vai voltando. Observa como se sente. E vai buscando sentar novamente. E experimenta com seu papel e lápis deixar livremente as formas aparecerem, bem livre.
Isso. Isso. Queria saber como está, se está um tempo bom para vocês de expressão, ok? Se quem mais quiser abrir aí a câmera. Olá, Miriam. Olá. Isso. E aí experimente olhar essa forma, tá? E respirar nelas. Inspira e respira nessa forma. Vocês escutam uma música? Então, o convite é respirar e mover essa imagem que vocês fizeram. A partir dessa música, pode ser sentado, pode ser em pé. Essa forma que veio. Façam a experiência que vocês quiserem.
Respira. Isso, respira e só observa, tá? Como se sente. Isso. Isso. Respira. E aí, nesse papel, se você quiser colocar algumas palavras que faz sentido nesse momento, tá? Palavras soltas, para a gente fechar esse momento, a partir do que veio da atenção, do movimento, do que moveu, de como você está agora. Ótimo. Vou fechar esse momento para a gente abrir, né, nossa roda de conversa com uma pequena poesia. Não se domestica o bicho selvagem que cruza o caminho no meio da madrugada. Tampouco se foge dele, se escreve o bicho. Bianca Dias, no livro Névoa e Assobio. Eu acho que tem muito a ver com arte terapia, né? Que é a gente escrever, dançar, pintar, modelar o bicho, que às vezes nos chega na madrugada, né? E tantos outros, tá? Um pouco disso que eu quis dividir até agora com vocês e a gente pode abrir a roda, né, Robson? Pode sim, Edna, obrigado. Agradecemos de coração aí tua contribuição e fala e essa conversa. Nós vamos abrir agora para todos. Eu vou parar a gravação para Sim, conversar mais à vontade. tá bom. Tá.